E aí, gente, Enem aqui. A gente tá na aula 63, nosso curso sobre economia. E hoje eu vou falar sobre investimento da forma em CDB, CDI, LCA, LCI e coisas do tipo, né? Então, primeiro ponto que eu quero notar é que, normalmente, durante eu estar preparando para outra aula, eu vi muitos comerciais, por exemplo, sobre CDB. Então, tem muito, hoje em dia, comerciais ou marketing associado a esse cara aqui, que é basicamente um certificado de depósito bancário, que é uma forma de investir, né, dar liquidez para o banco na prática, né? Então eu quero mostrar que existem muitas noções erradas que esses comerciais às vezes passam, ou que pessoas que falam sobre o tema passam, e que na verdade CDB não é exatamente o que as pessoas pensam na prática, né? Então, primeiro, vamos para algumas questões, né? Primeiro a gente vai para uma equação. Então você tem o seu investimento inicial, que eu vou pôr como um CD no caso, o tanto que você investe inicialmente, isso, 1 mais R por N, em que R aqui é a taxa de juros, então vou pôr aqui taxa de juros, que no Brasil é Selic, né, que está a 14,6%, então isso aqui é importante. A mudança na taxa de juros pode mudar o quanto você ganha, então a gente vai usar como R ou I às vezes, né, como taxa de juros aqui. Então, taxa de juros. N são os anos em si em que esse investimento vai ser rolado. Por exemplo, pode ser 5 anos, por exemplo. Pode ser 2 anos. Então aqui são os anos que você tem esse investimento no CDB, por exemplo. E a gente coloca isso daqui, eu vou pagar essa parte aqui, elevado a NT. Em que N, como eu já disse, são os anos, só que aqui vai ser em um período composto, né? Então vai ser um composto em períodos, né? Em questão de juros, né? Então, juros compostos é associado a isso, né? Então, você tem a taxa de juros ao longo de certos anos e uma taxa T de períodos aí que isso daí vai se rolar ao longo dos meses e anos que você tem esse dinheiro investido, né? Obviamente, quanto mais capital você vai colocando, porque isso aqui você pode colocar inicialmente 2.000, depois 3.000 e etc. Isso significa que mensalmente, anualmente vai render mais. Só que normalmente você tem, quando você acessa qualquer aplicativo de CDB, por exemplo, que o CDB nada mais é do que uma forma de poupança, de certa forma. O CDB, basicamente, você dá o dinheiro para o banco e que ele vai, obviamente, investir esse dinheiro e usar para diversos tipos de alocação de recursos, empréstimos que eles rolam no seu portfólio. Então, você está dando dinheiro para o banco para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro e em troca você ganha um retorno. E cada um que investe vai ser um bom retorno proporcional. Só que o grande ponto dessa noção é o quanto você precisa para realmente ter retornos significativos. E a questão nem é render mais do que a inflação, mas é outras questões. Mas não é uma forma exatamente de investimento, como a gente poderia dizer, né? Então, vamos supor que o CDI está 14%. Então, CDI, que é o empréstimo interbancário, né? Certificados de depósito interbancários, está entre 14, que é com base na Selic, eu vou colocar 14,6% nesse caso. E vamos supor que você quer 1.200 por mês. Para você ter 1.200 por mês, em um CDB de 100% do CDI, que é a taxa de juros, quanto mais alta for a taxa de juros, mais você ganha em retorno na prática, você vai precisar de 120 mil. Então você vai precisar de
120 mil para ter retornos de 1.200 por mês, certo? Opa. Então, para ter 1.200 por mês, tu precisa de 120 mil. Se você pôr 12 mil, aí você vai ter por ano 1.200 ou 1.300, é um valor assim. Nesse caso, existem tipos, em todos que a gente vai ver aqui, de formas de fazer isso. Tem o pré-fixado, pós-fixado e tem o IPCA. Qual é a diferença? No pré-fixado e pós-fixado é a maturidade desse contrato, entre aspas. Então, tu tem um que a taxa de juros é pré-fixada e a outra ela é pós-fixada. Em que o que é fixo é a taxa de juros. E dependendo da que for o valor, vai mudar a sua taxa de retorno. Então, como eu disse, a mudança da taxa de juros vai aumentar seu retorno ou abaixar nesse contexto. Se ela for fixa, então quer dizer que em determinado período, sem uma volatilidade da taxa de juros, você vai receber, proporcionalmente ao que você investiu, um valor que é fixo em relação a esse período. Caso for, se for o caso, né? Depois eu vou mostrar com mais detalhes isso daí. Então, com 12 mil você ganharia aí nem mais que 2 mil reais por ano em relação a esse investimento. E 12 mil já é bastante dinheiro. Só que você não investe isso aqui por um ano. Isso daqui você pode falar de 5 anos, por exemplo. E o grande ponto aqui é que você também, muitos desses aplicativos ou software que você vai usar, ele não vai te permitir, senão vai ter uma penalidade, você retirar o dinheiro em um certo período. Então, esse período de anos, você talvez não consiga retirar esse capital, dependendo do que você está usando aqui. Outra coisa é que nesse caso, você tem um seguro de certa forma. Caso o banco falir como o Eubank faliu, né? Então eu vou pôr aqui. No caso do Eubank, que ele foi à falência, Banco Master, etc. Quem tinha CDB no Eubank, basicamente vai ter o que é chamado de um Fundo Garantidor de Crédito, né? FGC. Ou seja, que vai até 250 mil. Então, se você tem até 250 mil ali, que para a maioria das pessoas é menos, né? Ele garante, ele vai te pagar a determinado momento esse valor. Então, nem todos os tipos, as formas de, entre aspas, investimento que a gente vai falar aqui, ou poupança, né? Tem um FGC em base, né? Como o LC, por exemplo, que a gente vai ver. Só que você tem que ver que quem realmente consegue tirar alguma coisa tem altos valores investidos, né? E a probabilidade de um banco falir pode te ferrar. Então, obviamente, estudar, no mínimo ler o relatório financeiro do banco nos últimos 3 anos e conhecer o banco do ponto de vista financeiro nesse contexto é importante para você decidir se você vai pegar o CDB dele ou não. Porque a probabilidade dele pagar depende da sua solvência bancária, né? Também você tem que ver as taxas e coisas do tipo que podem estar envolvidas, né? Sobre o CDI, no site do B3, eles colocam ali uma equação sobre, que eu achei. Então, aqui no site do B3, eles colocam uma equação associada a CDI, que é muito simples, que é C igual ao produto de N, que é a total de taxa associada a N, K igual a 1, que é o índice que vai ser usado aqui, que você vai rodar isso aqui K vezes, né? Essa equação. E vai ser 1 mais um valor que se chama, que a gente vai ver como calcula, né? Que é TDIK, que é uma taxa. Isso aqui é uma taxa do seu CDI por ano, que é associado à Selic. Rodado K vezes, mais o percentual para remuneração, que
pode ser 120%, depende aí da empresa, do banco em si, né? O quanto que ele tá oferecendo, né? Eu vi um comercial do cara oferecendo 140% do CDI, por exemplo, no CDB. Retorno maior, obviamente, mas não é tão significativo assim. O Will Bank oferecia 240%, vou até anotar aqui. 230, 240, vamos coisa assim. Vamos pôr um valor menor. Do CDI. Significa que você ganha mais. Porém, tipo, o que que tá... por que esse dinheiro tá sendo usado, né? Para investimento, né? Obviamente, se o banco se lascar, você não vai receber isso daí de forma normal. Você vai ter que ter o fundo garantidor de crédito, obviamente. Na minha opinião, do ponto de vista econômico, né? Então, uma coisa é finanças, outra coisa é economia. Não deveria ter fundo garantidor de crédito. Porque, basicamente, isso é um bailout da vida, na minha opinião. A insolvência do banco deveria assim, no fim você que escolheu colocar dinheiro num negócio como esse, né? Não é uma coisa tão legal assim de colocar dinheiro, na minha opinião. Em relação a. Por isso tem um fundo garantidor de crédito, porque ele literalmente é algo que não é tão assim interessante como as pessoas pensam, né? Então eu vou colocar o que cada um significa aqui, né? Então aqui é o percentual de remuneração, P, né? Vou pôr aqui percentual remuneração. O TDIK é uma taxa, longo de K vezes, é uma taxa. N é o total da taxa. Nesse período. Composto, né? Isso aqui é um produto, tá? Esse π gigante é um produto dessa equação aqui. Dentro de N, né? E esse TDIK... Não, e TDI, na verdade, também é a taxa expressa no dia. O TDI sozinho aqui é a taxa expressa no dia. Ao longo do tempo. Em que ele vai ser... Espera aí que minha caneta sumiu. Esse TDIK vai ser igual a DIK. Lembra que isso daqui é o CDI, né? A gente tá falando do CDI aqui, tá falando da taxa de certificados de depósitos interbancários, né? Que é associado a bancos, né? No caso, é associado à taxa de juros. Então, os bancos têm que emprestar dinheiro entre si no Brasil e a taxa de juros que é usada é a Selic, certo? E isso vai ser por 100, porque é um percentual. Por isso é dividido por 100. Elevado a 1 menos 252, que são os dias úteis do ano. Para que isso vale. Então, são os dias úteis do ano. Menos 1. Depois a gente vai ver uma equação similar a essa posteriormente. A equação de Fischer, né? Então, o que isso significa na prática? Isso aqui é interessante você saber, né? Essa é a relação do CDI em si, em que você tem uma taxa associada a Selic e você tem a taxa de remuneração. Então, a gente está falando, por exemplo, CDB. Quando eu digo que eu tenho um CDB com CDI de 100%, 120%, 140%, falando de retornos compostos associados à taxa de juros do país. Quanto maior a taxa de juros Selic atualmente, melhor para quem está nessa relação. Obviamente, por várias razões, a taxa de juros não deveria ser controlada por qualquer banco central do mundo, porque é impossível de você colocar a correta no mercado, né? Se você, eu já falei isso em outras aulas aqui, né? Mas não vem ao caso. Aí é economia, né? Mas o grande ponto é que é assim que é calculado, né? Mas aqui então uma equação básica. Então aqui é o CDI. Então, no fim você vai ter o produto de 1 mais uma taxa mais o percentual de remuneração que vai ser dado.
Você pode ser 140%, enfim, 120%. E basicamente, agora a gente vai para coisas que estão associadas também ao CDI. Como, por exemplo, o LCA. A gente viu que, no caso do CDB, se você investir 120 mil, tu consegue, em certo contexto, né? É um CDI de 100%, conseguir R$ 1.200 por mês, aproximadamente. Se você diminuir para 12 mil, vai ser isso ao ano, 1.300 mais ou menos, 1.200 para 1.300 e pouco. Isso aqui eu só tô arredondando os números para ficar mais simples. Então vamos supor agora que, com isso, tem um desenho aqui do Buffett e Munger, só para colocar. Faz tempo que eu não desenho, né? Eu estudei desenho por muitos anos. Então, basicamente agora a gente vai para o LCA. Então, LCA. O que é o LCA? Ele é meio que parecido, de certa forma. É a letra de crédito do agronegócio, o LCA. E ele vai ser dado por... Eu nem vou pôr aqui. VDF, então é associado a investimento no agronegócio. Vai ser igual ao capital inicial. Vou colocar K. Eu prefiro para capital colocar K. A gente tem que ser um pouco firmado com a nossa notação padrão. Então KF é igual a KI, que é o capital inicial. E você vai ter 1 mais o PCA, que eu vou falar já. IPCA, na verdade, né? Na verdade é LCA. Que eu li errado ali. Em que se I é a taxa de juros, né? Lembra que eu coloquei aqui também que o I às vezes ia ser a taxa de juros? Nesse caso, o I vai ser a taxa de juros de um período. Então, taxa de juros num período. Meses, anos aí, enfim. De forma composta. Então, qual que eu... Então, esse daqui é diferente do ponto de vista legal, porque o LCA ele é associado ao agronegócio. E ele não tem imposto de renda. Então, uma questão legal, uma questão de legislação, né? Então, na legislação, permitiu que não tenha imposto de renda no LCA. No CDB você tem imposto. Então, você tem que declarar o quanto você ganhou. E isso pode, de forma progressiva, isso é terrível, né? Impostos progressivos, na minha opinião, são abomináveis. Imposto de renda é abominável, né? Tem um livro que se chama Against the... não sei como é, eu não lembro como é em inglês. Acho que é Income Tax. Alguma coisa assim. The Root of All Evils. Eu já fiz uma resenha no Instagram já. Aí é somente sobre esse tema, né? Mas enfim, é economia. O grande ponto aqui é que você vai ter um capital inicial que você investiu, mais o LCA, que é uma porcentagem em relação à taxa de juros. Esse vai ser a função cumulativa do quanto você vai ganhar, né? Então, na prática, como funciona, né? Então, vamos supor que eu tenho um LCA eu invisto 110 mil em 90% do CDI. Então, eu tenho 115 mil, na verdade, né? Então, eu invisto 115 mil. A 90% do CDI. Isso é importante. E nesse caso, eu quero ter 1.200 por mês. Se você ajustar para 15 mil apenas, que você foi colocando ali, as 90% de CDI, você coloca isso em ano, né? Então, obviamente, não vai ser mensal que você vai pegar. Obviamente, quem investe em CDB, LCA, normalmente põe no máximo uns 4 mil, 5 mil, 15 mil, assim, pessoas comuns, né?
Então, o que eu quero mostrar com isso, né? Obviamente, quem investe 115 mil no CDB da vida, 200 mil, vamos supor, abaixo do que o fundo garantidor de crédito pode investir, né? Se você pôr mais 250 mil, você meio confia demais no banco, né? Cuidado. E tendo em vista que você não vai poder resgatar ele quando você quiser, né? Nesse caso, esse LCA, depende aí da política do banco, né? Se você não pode resgatar isso a qualquer momento, com penas que podem te fazer prejuízo, o grande ponto é que a diferença em si está associada que aqui você paga imposto de renda, aqui não. Mas o grande ponto é que para você ter um retorno realmente, na minha opinião, interessante, de renda de fato, você tem que ter uma grande capital alocada. Obviamente alguém pode falar, não, mas eu só vou pôr 15 mil ali, é só para render mais que a inflação ou algo do tipo, né? Eu tenho um exposure para risco, mas o fundo garantidor de crédito vai me pagar, etc. Tudo bem. Só que não necessariamente esse rendimento vai ser superior a títulos, não só do Brasil, mas outros países, e não vai ser melhor que equities. Então, é um investimento, é uma forma de poupança que dá um pouquinho mais dinheiro. Você está emprestando dinheiro para o banco para ele fazer o que ele quiser, só que tu tem algumas limitações. Tu tem coisas que aconteceu com o Eubank, né? Que você vai ter uma baixa de liquidez temporal em relação ao tempo que você pode resgatar esse capital. Então, de certa forma, eu não vejo tão vantajoso para alguém que tem pouco capital alocar em CDB ou LCA. Tipo, porque em comerciais é como se isso fosse comerciável para todo mundo, mas na verdade os retornos são bem ruins em relação ao que parece, né? E que você não pode resgatar isso aí tão cedo, né? Então, esse é o LCA, que é do agronegócio, né? Tem o LCI. O LCI é a letra de crédito imobiliário. O LCA é do agronegócio, né? Em relação ao LCI, você tem algo que é de certa forma similar. Eu vou usar aqui um valor de 117 mil para retorno de 1.200. Então, o LCI, eu vou pôr aqui. LCI, no mercado imobiliário agora, né? Então, uma letra de crédito imobiliário. Aí você vai pôr aqui. Vamos supor 117 mil, na verdade. 650. Em 90% do CDI. Fixado, né? Então isso daqui pode ser fixado. Então você não tem que ficar lidando como no títulos. A yield curve, né? Porque em títulos, bonds, né? A curva de taxa de juros, inflação, etc., vai alterar seu lucro. Possível, né? Aqui não, é fixado. Então, não tem essa volatilidade sendo um problema. Então, 90% de CDI para 1.200 por mês. 1.2k mês. Se você colocar só 17.650, você vai ter isso ao ano. 1.300, alguma coisa assim. Com a questão que o CDB se paga imposto, o outro não. É basicamente crédito sendo oferecido para o banco para emprestar para o mercado imobiliário e para o banco para emprestar para o agronegócio. E aqui é para o próprio banco fazer o que ele quiser do CDB. Então, um é para o banco, outro para o agronegócio, tudo crédito, né? E outro para o próprio, quer dizer, o primeiro depósito e o outro para o setor imobiliário. Então, você tem CDB, CDI, LCA. Em todos, para você ter um retorno realmente interessante, você tem que pôr uma porção de capital relativamente grande, né? A questão é, essa é a melhor forma de alguém... É melhor que poupança, tudo bem, isso é verdade. Mas poupança quase não rende nada, né? É porque quando a gente fala de rendimento, a gente fala de rendimentos factíveis, né? Então se eu tenho 15 mil que, tipo, se eu pôr 100 reais no CDB não vai dar nada. Se você tem 15 mil, 20 mil no CDB, LCA ou LCI, a questão é...
Tu não pode retirar esse dinheiro quando você quiser. Tu poderia usar esse dinheiro de outras formas ao longo dos anos, né? Ao longo desses períodos. Será que realmente foi uma boa ideia? Ao invés de investir em equities, por exemplo, ou títulos dos Estados Unidos ou outros países, ou Europa, não tem, só existe essa forma de investimento. Ou fundos de índice também, né? Então, é uma opção também. Fundos de índice, talvez, no longo prazo, eles operam com uma regularidade relativamente maior, ou títulos também, né? Então a questão é, por que alguém investiria em CDB? Por que alguém recomendaria para as outras pessoas CDB? Em que ele é tão bom do que outras coisas, né? Ou LCI. Eu vou falar em nada. Em nada, no geral é marketing, cara. Não tem nenhuma razão para que isso daqui é uma coisa milagrosa que vai trazer prosperidade para alguém. Em nenhum aspecto. Talvez seja uma forma de quem tem bastante capital conseguir algum retorno a mais acima de uma poupança, etc, de forma segura em um banco decente, né? Não no Nubank da vida. Mas a questão é que, enfim, qualquer banco pode falir no fim. Então, é esquisito alguém confiar tanto nesse negócio, na minha opinião. Bom, agora a gente vai para outra parte, que é basicamente o CRI e CRA, que é High Yield Bonds, né? Eu vou apagar a parte da direita para falar sobre isso. Então, vamos falar sobre High Yield Bonds. High Yield Bonds são créditos, é crédito, né? Que é oferecido emitido por empresas. Então, basicamente, você paga precisa de ir para uma empresa para ter acesso a crédito, né? Caso ela não pague esse crédito, você se lasca, né? Então, a promessa de uma empresa pagar crédito é nisso que você está investindo quando a gente está falando de CRA e CRI. Então, é um tipo de high yield bonds. Não é exatamente high yield bonds, mas é um tipo de tem que é associado, né? Então, CRA, CRI. A primeira é do agronegócio, a segunda é do mercado imobiliário. Então, agro, imobiliário. Para os bancos oferecerem crédito para eles, né? Então, uma forma de levantar capital para eles. Até porque eles precisam de capital muito grande. Outra informação que eu devo ressaltar: o mercado imobiliário, ele basicamente, só isso, né? Ele tem 393,3 trilhões de valor em si, né? No mundo. Em dólares, né? Em reais fica muito mais. O mercado imobiliário em si sozinho, o que dá quase 20% do PIB global. Se a gente colocar... É que também tem uma falta de liquidez em venda, né? Porque, obviamente, tu não poderia vender todo o mercado, por exemplo, imobiliário de São Paulo rapidamente com lucro presumido de forma exata. Mas a grande questão é que é bastante coisa. Capital fixo em questão de aluguéis, vendas, novas construções, etc. Então o mercado imobiliário, além de terras em si, ele assim, o mercado imobiliário ele tem uma porcentagem muito grande do valor de mercado global em qualquer questão. Então algo a se salientar, né? Não é um mercado simples e pequeno, né? O agro, eu não tenho números aqui, mas ele também tem uma grande porcentagem do mercado. Nesse caso eu vou falar nacional, né? No caso do Brasil, que é um grande exportador para o mundo em relação ao agronegócio, né? E também nacional. Então, isso daqui é muito importante, porque significa que de fato tem no Brasil retorno para essas áreas, né? Naturalmente. Agora, o que eu quero citar, deixa eu deixar aqui, é uma equação associada a isso e também algumas questões. Primeiro, o CRI e o CRA, eles não têm, que a gente viu anteriormente,
que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, eles não têm o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se der merda, você se lasca. Isso aqui é crédito emitido por empresas para, se caso elas pagarem, você recebe. Então você tem que ter. Tem sim, em Vale Invest, pessoas que investem em high yield bonds. É possível investir em high yield bonds. Porém, você tem que conhecer muito as empresas da possibilidade de elas pagarem. Então você tem que conhecer a contabilidade, questões legais, questões financeiras da empresa, da capacidade delas pagarem um certo empréstimo. Porque se elas não pagarem o crédito, então você se lasca. É isso que raio de bond é. Então, minha caneta já foi. Deixa eu pegar outra aqui. Então é isso que é raio de bond. High yield bond. Títulos, né? Então não tem FGC. Mais rentabilidade, né? Então é comum que elas tenham uma porcentagem maior. Só que também mais risco. Porque se der merda, tu se lasca totalmente. Tem muito risco. Para você investir em hedge bonds, você tem que ter muito conhecimento mesmo em relação à capacidade de pagamento de crédito de uma empresa. Ok. Aí, a equação é associada a isso, né? Você tem, por exemplo, M vai ser igual a o capital investido. A gente já viu essa equação. E aí você vai ter vezes 1 mais I, em que esse I, primeiro é o capital investido, vou pôr K, né? Capital inicial investido. E a taxa de juros, que a gente viu aqui, né? Pode pôr R também, não tem diferença. Taxa de juros em N períodos, né? Você pode pôr N ou T, não é a mesma. Eu vou pôr N. N períodos. Então, nesse caso, o quanto que você aloca vai depender da taxa de juros e períodos que você alocou esse capital. Obviamente, a curva de lucro pode ser diferente aqui, porque a volatilidade disso daqui é muito alta, né? Pode mudar constantemente em relação à capacidade da empresa de pagar o empréstimo ou não. Aí você se lasca, né? Outra forma de fazer isso daqui é pela equação de Fischer, né? Que eu vou pôr ali na direita. Que esse ganho vai ser, pô, assim, 1 mais R, que é a taxa de juros normal. E você vai ter a taxa de juros real, que vai ser 1 menos I. Dividido por 1 menos π. Só que não é o π que você conhece na matemática, é a inflação. Então aqui é inflação. E aqui é juros real. Então o JR aqui, juros real. Não é J.R. Tolkien não, é juros real. Então vai virar um valor quebrado, né? Vai ser 0 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa. Vamos supor que aqui foi 0,6 e aqui deu 0,4 em relação à inflação, depende dos dados na época, né? Então, e aí você vai ter a razão disso. Então, esses retornos vão depender dessa questão, né? De inflação e taxa de juros real. Então é bem importante essa questão em high yield bonds, no caso. Então, porque também esse crédito ele é pego com índice na taxa de Selic, né? Então a empresa que está no Brasil, ela vai pegar crédito com base na taxa de Selic. Tu pode também investir em real de bonds de outros países, né? Mas enfim, eu tô falando do Brasil. CRA e CRI. Só que é bem mais tryhard. Você tem que conhecer as empresas em si para
pensar nisso, né? Tem um que é chamado de LC também, letra de câmbio, que também nesse caso é emitida de forma diferente, né? Então, tem uma diferença do LC e do CDB, né? Então, o LC, vou pôr aqui embaixo, ou letra de câmbio, e associado a instituições financeiras. Então, a origem dele é origem. Então, ele tem uma diferença em origem. Outra coisa, tem fundo garantidor, mas você paga imposto de renda. Paga imposto renda. Então se lasca. E só que as taxas são mais altas de retorno, mas o risco também é maior. Então a taxa de retorno pode ser maior. Mais retorno, mas se a empresa for uma bosta, pode ter mais risco também. Então a única diferença do CDB é a origem, na letra de câmbio. Aí depende da instituição que você está fazendo isso daqui, né? Assim, CDB, LC, tudo isso daqui vai depender da empresa que está fazendo isso aqui. Se a instituição financeira for ruim, né, como o Eubank foi, né, está sendo liquidado, Banco Mestre, etc. Então, assim, todas essas empresas estão relacionadas, né? No fim é um dominó. E algumas empresas acham que elas nunca vão falir, etc. Mas elas podem falir a qualquer momento. Reservas fracionárias ajudam nisso, né? Então, nem o banco nem tem dinheiro no banco como deveria ter, né? Só precisa ter menos de 20%, por várias razões isso é um problema. Mas enfim, não vou falar de economia aqui. Mas o grande ponto é que você tem aqui CDB, LCA, LCI, aqui é agronegócio, aqui é mercado imobiliário. Você tem a LC, que é a letra de câmbio, a única diferença do CDB é a questão da origem, né? E também mais risco por conta disso. Então, desses daqui, você viu que para você ter um retorno, na minha opinião, significativo em relação ao que você realmente está investindo, bastante dinheiro, tem que pôr bastante grana, o que é muita coisa, na minha opinião. Então, com 15 mil reais, tem como você, por exemplo, pôr em equities, e se você realmente manjar de equities, tem um retorno maior. Não vou recomendar criptomoedas aqui, mas de um ponto de vista óbvio, também teria retornos maiores. Em questão de, por exemplo, você colocar CDB há 5 anos atrás, 15 mil reais, vamos supor que se aumentou, foi até 30. Teria sido melhor, aqui do ponto de vista totalmente neutro, tá? Colocar em Bitcoin, porque render muito mais, se você vê os valores, né? Não que eu recomende, tá? Ethereum, Solana, eu nunca colocaria muita coisa ali não, mas isso é um fato, né? Então, pra você ver como esses, na minha opinião, não são. Até o Rascunhos Econômicos fez um vídeo recente falando que na capa, né, tava CDB não é investimento e tesouro, né? Eu concordo. Então, vamos pra tesouro agora, né? Falta o tesouro. Só falta o tesouro. De todos eu já tá o slide aí, print pra quem quiser tirar. E agora eu vou falar do tesouro, Selic inicialmente, né? Então, vamos pro tesouro Selic. Tesouro Selic, eu vou usar a mesma equação que essa daqui, mas eu vou colocar aqui na esquerda. Qual a diferença de tesouro? Nesse caso, tu quer investir em títulos do Brasil. Tu quer emprestar crédito pro Brasil. Só que a questão é, por que as pessoas falam tanto de investir no tesouro do Brasil e não dos Estados Unidos? Pelo menos no YouTube, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, Tesouro Selic. Tu tem o pré-fixado, pós-fixado, a taxa de juros e tem o com IPCA. Então vamos por partes. Então você tem de novo M, que é o quanto você quer receber. Isso vai ser igual a o seu capital investido, que eu vou colocar 1 inicialmente. E aí a mesma equação daqui com algumas mudanças, que é 1
mais a Selic, que agora está em 14,6%, mais a sobretaxa, que eu vou pôr como A na equação que eu vi aqui. Então aqui é uma sobretaxa, que pode ser uma porcentagem, 0,04%, 0,03%, não importa, elevado a T durante o período. Então aqui é o período, meses, anos, que isso aqui foi desse tesouro, é uma porcentagem. Aqui tem uma questão. Se você tem uma porcentagem fixa nesse contrato, é diferente de se for uma variável. Porque o que importa de um título é o que é chamado de yield curve, que eu já citei nesse vídeo. A yield curve, ela contém a relação de ganhos de um título em curvas de volatilidade também, assumindo elas, né? No livro do Benjamin Graham, por exemplo, Security Analysis, que é o melhor na minha opinião, Intelligent Investor também é bom, mas o Security Analysis é o melhor, mais completo. Ele fala sobre como as pessoas, e hoje em dia também é verdade, normalmente saem de títulos de 10 anos nos Estados Unidos nos primeiros 20 dias. Ninguém fica com título de 10 anos por 10 anos. Então o cara no YouTube fala, não, mas tu coloca no título aqui, né, de 30 anos do Brasil, e aí é só você fazer a porcentagem. Cara, primeiro, tem uma coisa chamada Discount Utility, para quem viu as aulas sobre economia comportamental do canal, nessa série de economia, né? Discount Utility, utilidade de desconto, uma das equações e teorias mais importantes na economia comportamental e, na minha opinião, muito importante para a escola austríaca hoje em dia, se alguém for juntar os dois, né? Como a teoria neo-austríaca faz, que eu não vou entrar aqui. Mas basicamente, essa questão é que as pessoas se importam com o tempo. Então, tu fala, eu vou investir na taxa Selic daqui a 30 anos em relação ao tesouro, e isso vai me dar um retorno de tanto. Cara, é um fato. A maioria sai dos 20 dias do título. Eu lembro de ler um livro do Soros que eu já citei, que é o Alchemy Finance, que ele fala sobre como ele saía do título, por exemplo, dos Estados Unidos e outros títulos, a data, né? E às vezes era por meses. E às vezes ele teve, por exemplo, um título que ele saiu em 6 meses, que ele viu exatamente quando ele deveria sair para ele ter um retorno ali legal. Então, esse negócio de segurar um título por 10 anos não faz sentido. É claro que você colocar no tesouro de um país é interessante, não é uma coisa ruim para um dinheiro que está parado, né? Que você quer guardar. É interessante. Mas se você dizer que é um investimento, não exatamente. Título é interessante, só que equity dá sempre mais retornos. Então o Buffett, por exemplo, eu creio que ele diria, e o Mangue também, que se ele tivesse que pôr 100% de dinheiro em títulos ou em equities, que no caso ações, ele colocaria em equity. Isso é um fato. Então o tesouro é interessante, é seguro, mas ele não é um investimento per se, como as pessoas talvez pensem, né? Então se você, tendo isento aqui o, o imposto de renda, né? Até 10 mil reais. Você vai precisar de 123.100 para ter 1.200 reais de retorno. As taxas atuais, né? Então, para ter 123.100 para 1.200 de retorno por mês, tá? Por mês. Tu coloca aqui somente 23 mil, tu vai ver esse número rodar, né? Obviamente. Então, o grande ponto é que, mesmo com 23 mil, tu não vai ganhar muito, cara, em relação ao tesouro por ano. É claro que a gente tá falando sobre algo que você vai deixar por anos. Essa equação aqui, você pode deixar por anos. Essa aqui você pode deixar por anos. Então, se alguém tá falando, por exemplo, não, a gente tá falando sobre você colocar no tesouro por 30 anos, 40 anos, e aí realmente vai render um dinheiro bom. Só que nesse caso, tem que considerar a curva de yield. Porque a volatilidade da curva de yield, às vezes, por exemplo, nessa taxa de juros,
os títulos do Brasil estão pagando mais dos Estados Unidos. Porém, se você vê ao longo dos anos a taxa de juros, a volatilidade da taxa de juros do Brasil, tu vê que a curva de yield do Brasil é menor do que os Estados Unidos no longo prazo. O que significa que nos últimos 10 anos é melhor você ter investido nos títulos dos Estados Unidos, porque eles são mais lineares, eles teve uma rentabilidade ao longo do tempo menor, mas uma volatilidade também menor, o que permite ganhos maiores. O que importa é a curva de yield. Em títulos, o que importa é a curva de yield. O que importa é a mudança dessa taxa de juros ao longo do tempo, inflação e coisa do tipo. Então, a ideia de que você vai... que, tipo, os títulos do Brasil são os melhores do mundo, né? Esquece, cara. Se não ter relações de impostos que podem te ferrar e tal, é melhor você, na minha opinião, pegar o título dos Estados Unidos do que do Brasil. Ou títulos da Europa, da Ásia. Ou vários títulos, né? Você tem uma composição de títulos, vários diferentes, né? Pra você ter uma diversificação maior, embora diversificar não necessariamente seja algo bom. Então, um grande ponto é que para você ter um retorno de renda fixa realmente para viver disso, talvez, tu realmente tem que ter bastante grana, ou até para ser uma renda extra, né? Então, tem outra equação aqui que é do Tesouro mais IPCA. O IPCA é uma variação de inflação. Então, ele vai ser 1 mais IPCA. Então a gente tá com outra variável agora. Vezes 1 mais a taxa fixa. Da maturidade desse contrato, né? Que é a taxa fixa do contrato. Então, aqui depende do negócio, mas isso daqui muda, certo? Então isso aqui é relacionado à inflação, é a variação de inflação. Por sigma aqui. O que significa que agora eu tenho outra variável. Então, o Tesouro mais IPCA, tu tem outra variável em que a inflação pode te ajudar a ter mais retorno, certo? Então, no Tesouro mais IPCA você tem outra variável que vai te ajudar a ter retornos. No pré-fixado e no pós-fixado, a única coisa que muda é a relação da taxa de juros. Na maturidade em relação a mesma, né? Em relação a ela em si. Então, aqui é da Selic normal e aqui é com IPCA. E você tem essa relação de pós-fixado e pré-fixado, né? Mas essa é a rentabilidade com relação ao IPCA, né? Então, o que pode te dar retornos maiores ou menores em que você está apostando numa coisa que não é calculável, tá? Que é a inflação. Assim, não é calculável a inflação futura dos próximos anos, né? Mas você vai apostar nisso, né? Em relação ao tesouro pré-fixado, eu tenho outra equação aqui. Então aqui vai ser pré-fixado. Também vou pôr em verde agora. Nesse daqui você vai ter uma equação um pouco diferente. Você vai ter K. Põe M primeiro, né? Pra ser igual aqui. Então, M vai ser igual a K1. E aí você vai ter o produto, novamente, com N, que é a total de taxas. T igual a 1, que é as vezes que você vai rodar isso daí. Num período, né? E aí vai ser 1 mais KT, que é a taxa Selic no dia T. 1 mais KT, que é a taxa Selic. Taxa de juros no dia T. Então, dia 2, 1 do 1, 2 do 1, etc. Até
no período de anos, né? Período do ano. E aí você vai ter isso daí vezes 1 mais A elevado a N. Vezes 1 mais A elevado a N períodos. Em que esse A é a taxa sobre fixa, que nem a gente viu, a gente viu ali, ó, em outra parte também. É uma taxa sobre fixa 0,03%, 0,04%, enfim. Taxa sobre fixa em N dias úteis de aplicação, né? Dias úteis. Que a gente viu ali em cima que era. Como era? 1 sobre 152, né? Só pra eu ter certeza. Era isso. Era 252 dias úteis, né? Era 1 sobre 252. Então vamos lá. Você tem aqui o capital investido inicialmente, 15 mil, 20 mil, não importa. Você tem o produto associado à taxa Selic, a primeira coisa, a primeira parte. Então aqui, ai. Primeira vez que eu ponho o dedo na frente da câmera. Primeira parte e a segunda parte é a taxa sobre fixa, né? Então você tem a taxa Selic e a taxa sobre fixa. São duas taxas no período de 252 dias úteis, né? Então, o que está sendo adicionado é essa taxa sobre fixa, que vai gerar um retorno maior, né? Então, esse é o ponto, né? Na prática. Então, basicamente a gente tem três opções novamente, né? A Selic normal, a Selic com IPCA, e na Selic normal a gente tem sobre a pré-fixa e a pós-fixa. Essa é a questão. Em que a curva de rentabilidade vai ser diferente nesse contexto, né? IPCA sendo a variação de inflação. Tu está apostando nisso como também outra questão. O grande ponto é que, no fim, CDB, LCA, LCI, CRA, CRI, tudo que eu já falei aqui, não são coisas para quem tem pouco capital. Esse é o ponto, né? E quando você vai num aplicativo e o banco fala lá, não, tu coloca aqui 15 mil no CDB, você tira aqui do que 15 anos, você vai ter tanto por cento. Cara, é que nem todo mundo consegue investir em equities, né? Então investir em ações não é para todo mundo. Isso é um ponto principal. Não é uma coisa que você vai aprender dentro de um reporte financeiro, é uma coisa que demanda mais conhecimento, né? Então pode ser alternativa para alguém. Vai ser alternativa para a maioria das pessoas? Não. Talvez, por exemplo, vamos supor que você tivesse 123 mil. Seria melhor você pôr em CDB ou dar entrada numa terra, numa casa, numa casa não, vai, num apartamento, na planta, para depois colher os frutos de um aluguel futuro que te dê aí 1.500 a 2.000 reais por mês, o que vai render mais do que, mesmo com todas as questões de aluguel, ter seus pormenores, que a pessoa sai depois, e depois tem uma falta de liquidez para outra pessoa entrar na casa. A questão é, tu vai ganhar mais do que o CDB, CDI, LCA, e vai ter uma coisa sua que você pode usar no futuro, você pode vender. O CDB e o CDI não, cara. Tu no fim vai ter uma perda, de certa forma, de um longo prazo, em relação a como você poderia investir esse dinheiro que está parado e que talvez poderia ser usado de outras formas de forma mais eficiente. Não para comprar coisas, mas em questão de produção. Aí depende da pessoa, depende do uso da pessoa. É melhor que poupança, com certeza. Mas a questão de você não. É como se fosse um fundo, de certa forma. Só que é um fundo que você põe dinheiro lá, você não pode tirar, como com uso de antifund, e que você não tem uma rentabilidade que é baseada em algo que é realmente factível, né? No caso do Eubank, por exemplo. Você está oferecendo liquidez bancária e não necessariamente isso é uma forma de investimento da melhor. E que podem haver fraudes, podem haver
problemas que podem te fazer perder o que você investiu e às vezes a pessoa precisa dessa grana e não quer retirar porque vai ter que pagar aquela penalidade. No fim é um scam, cara. No fim, esse negócio é um scam. 250%, tal por cento e tal. É um scam, cara. Não tô falando que todos são scams, mas do ponto de vista comercial, para muitas pessoas, o que se vende é que isso daqui é a forma de prosperidade, mas não é. Então, esse é o ponto do vídeo, não é uma forma como as pessoas dizem, né? É uma das formas de renda fixa e não é as melhores. Para mim, a melhor forma de renda fixa é nesse mercado que tem 393 trilhões de dólares e mais quase 20% do PIB global, que é o mercado imobiliário. E se você falar do agro, mercado imobiliário é no agro. Tu pode ter investimentos de terras ali que tu pode revender, pode, sei lá, com 123 mil tu não vai fazer coisa no agro, mas tu pode fazer coisas aqui no mercado imobiliário, por exemplo. Tu pode fazer N coisas, né, que são melhores que o CDB, né? Depende da sua forma de alocação de recursos, né? Tudo depende da forma como você aloca recursos, né? Então, alguém pode dizer que eu talvez fui muito duro com o CDB, com essas coisas, mas no fim, economia é que nem matemática em certos aspectos, né? Pelo menos em finanças, principalmente, nesse caso, né? Que não é uma questão subjetiva. No fim, isso daqui não é neutro, né? Simplesmente ou você aceita que essa é a realidade, que isso daqui não é uma forma de investimento, como o próprio Cunhas Econômicos aí cita lá no vídeo dele, e que também não é algo tão relevante quanto as pessoas pensam. E quando você vê um comercial de outra agência financeira, fintech, falando, não, isso daqui vai render 140% de CDI, você tem que pensar duas vezes e falar, se algo vendesse tanto assim, mesmo do ponto de vista que a gente viu, né? Se fosse tão útil assim como o hedge a contra a inflação, cara, compra ouro, cara, com prata, é melhor que isso, cara, como hedge contra a inflação. Tipo, que a gente tá falando sobre 15 mil, cara. Com 15 mil, cara, com 20 mil que você coloca aqui, com 20k que você coloca aqui, 30k, que a maioria das pessoas põe, assim, da população no geral, assim, no geral, do ponto de vista de todo mundo, a maioria das pessoas não vai pôr menos de 20k aqui no CDB. Tu consegue aí, tipo, uma barra de ouro aí, duas barras de ouro, você já consegue isso daqui. Não sei quanto tá aqui em reais, porque eu tô pensando em dólares. Dependendo do peso aí, tu já consegue já ter um hedge contra a inflação. Tu vai ter só que ter uma segurança com relação a isso. Mas que é seu, né? Não tá no Eubank da vida que o dinheiro pode desaparecer, né? Então, na minha opinião, para algo tão pequeno, né, em questão de quantia, na minha opinião, assim, para ser uma, não só uma visão contrária a isso, mas uma solução, né? É melhor você pegar ouro ou prata. Em relação a. Tem moedas também, que em questão de peso, em onças, né? Que também tem como você já converter nisso daqui rapidamente. Então, creio que é um hedge contra inflação muito superior a algo que, na minha opinião, para a maioria das pessoas não vale a pena.